A crise do Banco Master fez muita gente acordar para uma realidade importante. O risco existe. E não é só no Master, ele está presente em tudo na vida. Mas sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que não existe retorno sem risco. No mercado financeiro existe uma máxima que explica isso muito bem. Quanto maior o risco, maior também o potencial de retorno. Perceba que eu falei potencial e não certeza. Mas a grande chave, pessoal, não é fugir do risco. A chave é aprender a gerenciá-lo e principalmente adequá-lo ao seu perfil de investidor. E é exatamente isso que a gente vai entender juntos agora. Vamos nessa? Aqui no mercado financeiro, pessoal, a gente pode dividir todos os produtos e investimentos em talvez duas grandes categorias, ou então em dois grandes grupos: os produtos de renda fixa e os produtos de renda variável. Então vejam bem, os produtos de renda variável são entendidos também como títulos de propriedade. Na sua grande maioria, quando a gente investe em produtos de renda variável, tais como ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs e derivativos, na sua grande maioria você está se tornando sócio daquela empresa. Por exemplo, quando você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa. Por isso, então, o título de propriedade, você passa a ser dono também daquela empresa. Quando você investe em uma ação, por exemplo, você se torna então sócio daquela empresa, se torna dono daquela empresa. Então veja, qual é o ganho total quando você investe em, por exemplo, uma ação? É a valorização daquela ação, exemplo, você comprou a 10 e ela valorizou para R$ 12, somados então os proventos que essa empresa vai te pagar como sócio que você é. Exemplo, e o mais famoso deles, dividendos. Daí vem o nome da categoria, pessoal, renda variável. Por quê? Porque esse provento, esse dividendo, por exemplo, ele é parte do lucro. Em um ano, a empresa pode ter tido um lucro bom, no próximo ano, no outro ano, um lucro ruim, ou até não ter lucro. Daí, então, estamos falando de produtos de renda variável. Veja que o preço também é variável, né? Comprou a 10, ele pode descer a 9, a 8, ou subir a 12, a 15, e aí vai. E o nome renda variável vem da renda, então dos proventos, ou seja, por exemplo, do dividendo. Fica muito claro, então, pessoal, que quando você tem um produto de renda variável, você é dono daquele negócio, o resultado positivo daquele negócio vai te beneficiar. Você está diretamente ligado ao sucesso daquela empresa quando você compra uma ação, por exemplo, ok? Então a empresa tem que dar certo para o seu investimento dar certo. Portanto, se der certo, o seu retorno pode ser muito grande, porém seu risco também é muito grande. Então os produtos de renda variável têm essa característica. Eles são mais arriscados. Já os produtos de renda fixa, também conhecido como títulos de dívida, na verdade você está emprestando o seu dinheiro a alguém, né, ou a alguma empresa, em troca de uma rentabilidade por um prazo previamente acordado. Então, por que é título de dívida? A hora você emprestou seu dinheiro para alguém em troca de uma rentabilidade. Então, essa empresa, por exemplo, ou alguém te deve esse dinheiro, ok? E veja que aqui na renda fixa, você não está diretamente ligado ao sucesso daquela empresa, desde que ela pague suas dívidas. Então veja, a empresa pode até não ter lucro, mas o dinheiro que ela recebeu lá, ela conseguiu pagar todos os seus credores, pagar todas as suas dívidas, todos os seus empréstimos. Então, veja então que você não está diretamente ligado ao resultado da empresa. Portanto, o risco dessa operação, ele é menor. E se o risco é menor, portanto, estamos diante então de menor retorno, menor rentabilidade, comparado à renda variável. Eu vou deixar um vídeo aqui no card onde eu explico melhor essa diferença entre renda fixa e variável e também da origem do nome, renda fixa e renda variável, ok? Vale muito a pena conferir. Aqui, então, estamos diante aos produtos de renda fixa. Então, veja, renda fixa é emprestar dinheiro para alguém. Quem? Setor privado ou setor público? Setor público, título público, emprestar dinheiro para o Brasil, para a União, para o Tesouro Nacional. E dentre os títulos privados, a gente consegue emprestar, então, dinheiro para as empresas normais e para os bancos, ou seja, aqui são empresas que não são bancos, tá certo? Então o mercado divide esses títulos privados entre emissões bancárias e emissões não bancárias, ou leia-se créditos privados. Então, quando eu empresto dinheiro para uma grande empresa, eu tenho aqui as debêntures, os CRIs, os CRAs, tá? E quando eu empresto para um banco, eu estou emprestando aqui, ó, via CDB, LCA, LCI. A caderneta de poupança, ela estaria aqui, eu não coloco porque eu não considero realmente um investimento inteligente. E todas as emissões bancárias aqui, elas estão sujeitas, né? Elas têm uma proteção do que a gente chama de FGC, de Fundo Garantidor de Crédito, que garante até 250 mil por instituição ou por CPF CNPJ. Ora, e se eu pegasse todos esses produtos e colocasse em uma linha
horizontal, em um sentido horizontal, onde aqui na esquerda seria menos arriscado e na direita seria o mais arriscado, como é que ficaria esse modelo? Como é que ficaria esse nosso infográfico? Ora, ficaria assim, né? A gente está vendo aqui os produtos, então, de renda variável, né? Como os mais arriscados, né? Então, mais retorno, porém também mais risco, tá? Depois aí seriam os créditos privados, debênture, CRI, CRA, tá? As emissões bancárias aqui têm menos risco do que os créditos privados, eu vou explicar isso. E aqui, por fim, os títulos públicos. Tá vendo então por quê, pessoal? A gente diz que a caderneta de poupança que estaria aqui, né? Ela é mais arriscada do que os títulos públicos. Então, existem produtos que são mais seguros e são mais rentáveis que a caderneta de poupança. Já chegou, por exemplo, a ser o dobro da rentabilidade da caderneta de poupança. Então, não tem muito sentido falar de caderneta de poupança, investir na caderneta de poupança. Eu também vou deixar um vídeo meu onde eu faço essa comparação aqui com o Tesouro Selic, ok? Então, vejam bem, quanto maior o risco que eu estou disposto a assumir, maior é o meu potencial de retorno. E o que é o retorno? Nada mais é do que a recompensa, o prêmio pago pelo risco que eu escolhi correr. Ok? Pessoal, acompanhe junto comigo aqui agora. Eu vou criar uma espécie de uma dinâmica onde eu vou conseguir explicar melhor o que eu quero levar para vocês. Eu vou tentar fazer de uma forma mais lúdica e mais didática possível para a gente chegar todos na mesma página. Vamos juntos. Vamos supor então que eu estou diante aqui de um cliente meu, ou uma cliente minha aqui, a Maria, tá? E a Maria faz então a seguinte pergunta para mim: Henrique, eu quero um investimento onde eu possa ter o meu retorno multiplicado por 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes o valor que eu investi no longo prazo. Que produto seria esse? Ora, então eu posso dizer a Maria, Maria, tem um produto de renda variável chamado ações que você pode investir. E se você escolher realmente a empresa certa, investir, comprar a empresa certa, realmente no longo prazo, repito, no longo prazo você pode ter um retorno de 2 vezes, 3 vezes, até 4 ou mais vezes o seu valor investido. Ok, até aí. Maria fala, excelente, Henrique, muito obrigado pelas explicações, mas eu tenho ainda uma dúvida. Existe risco nesse investimento? E aí eu digo sim, existe um risco muito alto, inclusive até de você perder todo o seu investimento, perder todo o dinheiro que você colocou nesse negócio. E aí Maria pensa um pouco e fala, não, Henrique, não quero um produto que tenha tanto risco assim. Né? Meu rico dinheirinho aqui, né? Eu ganhei com todo o esforço, então não quero um produto assim. Existe algo, mesmo que seja menos rentável, mas que traga um pouco mais de segurança? E aí eu sim, existe sim. Então, por exemplo, a gente pode dar passos para trás aí na direção do risco, né? Passos para trás, ou seja, eu vou buscar mais segurança, consciente, vou repetir, consciente de que eu vou ter menor retorno também? Maria me pergunta isso e eu digo, Maria, tem sim. A gente pode então ir, por exemplo, para os créditos privados, na categoria de renda fixa. A gente vai emprestar dinheiro para alguém. No caso de crédito privado, a gente vai emprestar o dinheiro para grandes empresas. Veja, por se tratar então de uma dívida e não um investimento, né, uma sociedade naquela empresa, você vai ter uma rentabilidade menor, mas você vai ter mais segurança, porque você não vai estar diretamente ligado ao sucesso daquele negócio. Né? Basta que ele pague suas dívidas ali, mesmo que não tenha lucro, você vai receber a rentabilidade previamente acordada, ou seja, renda fixa. E a Maria veio e me pergunta, mas Henrique, esses produtos, ele também tem risco? E eu vou dizer, claro que tem. Se a empresa quebrar e não pagar seus credores, não pagar as dívidas que tem, você vai perder todo também o investimento que você fez. O risco, apesar de menor, ele ainda existe. E a Maria fala, não, Henrique, então eu não quero. Existe então um outro produto, mesmo que seja com menos retorno, mas que me traga mais segurança? E aí eu vou dizer, existe, claro que existe. Ainda dentro dos títulos privados, né? Eu tenho a categoria emissões bancárias, é emprestar o dinheiro, então, para bancos. E aí Maria me pergunta, olha, Henrique, por que isso é mais seguro do que emprestar para grandes empresas? Ora, os bancos criaram uma espécie de seguro para as operações das emissões bancárias, que é o tal do FGC. Eu também vou deixar um vídeo aqui no card que eu explico melhor o FGC. Mas de forma resumida, se algum banco vier a quebrar, ora, você pode fazer o uso desse seguro. Então o FGC vai te reembolsar ali até 250 mil reais por CPF, por instituição financeira, limitada a 1 milhão. Eu explico direitinho no vídeo aqui no card, tá? Mas existe essa segurança. Por isso, as emissões bancárias, elas são menos arriscadas do que os créditos privados.
nos créditos privados não tem FGC, não tem uma garantia por fora, não tem algo que vale salvar se aquela empresa quebrar. E aí a Maria vem e complementa: olha, Henrique, que bacana, gostei muito então das emissões bancárias. E aí eu te pergunto, então eu não tenho risco nenhum aqui nesses investimentos, nas emissões bancárias? Bom, eu respondo, claro que tem. Veja, se um banco desse vier a quebrar, é claro que a gente tem o seguro, né? O FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Mas veja bem, e se for uma instituição bancária bem robusta, um banco grande, talvez então não ultrapasse aí o patrimônio do FGC, ou até se um banco pequeno quebrar, mas por reação em cadeia, né, aquele efeito dominó, ele pode puxar mais outras instituições junto com ele e assim o prejuízo ser muito grande e o FGC não dá conta de pagar todos os investidores. Isso pode acontecer? E eu respondo, claro que pode. Veja, isso já aconteceu? Não. E a gente tem muito tempo de FGC. E até hoje, apesar de várias instituições, vários bancos já terem quebrado, o FGC funcionou muito bem, obrigado. Além do mais, eles estudam muito esse valor que eles têm ali de patrimônio para salvar o sistema financeiro nacional. Então estão sempre estudando e atualizando esse valor. E eles têm essa segurança de que esse valor, para a realidade que a gente tem hoje, está funcionando muito bem. E de fato tem funcionado até hoje. Ora, mas pode acontecer? Pode acontecer. Do FGC não ter condições se você perder dinheiro com esses investimentos. Então, Maria, né, minha cliente aqui, que está com todas essas dúvidas. E aí a Maria conclui assim, ó, não, Henrique, eu não quero também ter esse risco, não. Eu quero mais segurança, mesmo que eu abra mão do retorno. Existe algo mais seguro, então, que as emissões bancárias protegidas pelo FGC? E aí eu respondo, existe sim, os famosos títulos públicos. Vamos emprestar então o nosso dinheiro não mais para iniciativa privada, empresas e bancos, vamos emprestar então o nosso tão suado dinheirinho para o Brasil, para a União, para o Tesouro Nacional. Vamos investir então nos famosos títulos públicos. Então a Maria fala, excelente, Henrique, maravilhoso então mesmo com menos rentabilidade, eu vou investir nos títulos públicos, porque agora eu tenho a certeza de que eu não vou perder meu dinheiro, que eu não corro risco nenhum. E aí, claro, eu vou dizer, não, espera, existe sim a possibilidade de você perder seu dinheiro. Veja, o Brasil hoje está muito bem, obrigado, é bom pagador o Brasil, mas ele pode, algo pode acontecer na nossa economia, por exemplo, mais gastos, problema no fiscal, sei lá, problema na previdência privada, e o Brasil não tem mais condições de honrar aí os seus títulos e pode gerar uma moratória da nossa dívida, que isso já aconteceu antes. Então, é possível sim que o Brasil possa quebrar, né? Se ele gastar muito mais do que ele arrecada, ele pode vir a quebrar e não te pagar, e você ter um calote e também perder todo o seu dinheiro investido. Claro que isso não é normal de acontecer, não existe uma possibilidade no horizonte aqui agora disso acontecer. O Brasil, repito, o Brasil vai muito bem, obrigado, mas pode acontecer? Pode sim acontecer. Então, e aí a Maria fala, Henrique, não dá. Qual seria então? Eu tenho medo de emprestar o dinheiro para o governo, pode acontecer alguma coisa, eu posso perder meu dinheiro. Qual seria uma outra solução para mim? E aí eu respondo, mais seguro do que essa, só se você colocar seu dinheiro no colchão, se você colocar seu dinheiro na sua cama, no seu quarto, na segurança da sua casa. E aí Maria me pergunta, e essa realidade, Henrique, eu estou correndo algum risco? E eu vou dizer sim, você está correndo risco. Primeiro, o custo de oportunidade, né, de seu dinheiro estar investido ali, pelo menos na taxa básica de juros da nossa economia, a famosa taxa Selic. Então, você não vai ver o seu dinheiro multiplicar. E pior, tá? Ele está sujeito ao risco de inflação. O que que é isso? Ele pode perder o poder de compra, ou seja, seu dinheiro guardado. Quando mais o tempo passa, ele perde esse poder de compra. O que ele comprava antes, ele não vai mais comprar amanhã. Então, esse é o efeito da inflação aqui no Brasil, que é muito alta historicamente. Então, concluindo, mesmo você deixando o seu dinheiro no colchão, embaixo do seu colchão, você também está correndo riscos. Pessoal, a grande verdade é que o risco sempre vai existir. E é claro que as pessoas sentem aquele medo de perder seu rico dinheirinho, né, tão suado para ganhar, ou simplesmente errar também na escolha dos produtos. Mas como a gente não pode eliminar por completo esse risco, o que é que a gente tem que aprender? Como lidar com o risco, como poder gerenciar esse risco e principalmente alinhar com o nosso perfil de investidor e seguir em frente. Se você veio até aqui e curtiu e gostou do vídeo, eu quero te pedir um favor, me ajude a levar esse conhecimento a mais pessoas. Se inscreva se você não for inscrito, deixe seu like, deixe um comentário, esse comentário ajuda muito, dá a noção para o algoritmo de que esse vídeo é bom e ele vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Por favor, me ajude nesse engajamento. E continue aqui comigo no canal que a gente vai desmistificar o mundo dos investimentos. Vamos juntos? Até o próximo vídeo!